Então, primeiro eu vou passar alguns conceitos básicos, alguns conceitos essenciais para vocês, porque eu fui vendo que tem muitas pessoas em pontos diferentes dessa jornada, né? Então, existem mães, existem pais, avós e até professores envolvidos aí nessa busca por mais conhecimento, e algumas pessoas que já tiveram o diagnóstico, né? Outras pessoas que ainda não tiveram, pais e mães com crianças que já estão tendo intervenção, tá? Então eu vou começar dando uma base para vocês e depois a gente vai adiante com as dúvidas de vocês, tá? O que a gente vai fazer? Se vocês tiverem pergunta, vocês já podem ir colocando as perguntas aqui e nosso time vai depois passar todas as perguntas para mim e aí no final eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Bom, então vai ser um pouco diferente, eu vou fazer um conteúdo mais enxuto para a gente ter mais tempo para responder as perguntas, mas eu espero que seja uma aula bem proveitosa e que a gente possa realmente focar na dúvida de vocês, tá? Pra gente já partir do mesmo ponto, tá? O que a gente precisa primeiro esclarecer? Não existe tratamento para autismo, tá? Por que não existe tratamento? Porque autismo não é uma doença. Então, quando a gente fala de tratamento para autismo, com essa expectativa de que sinais de autismo vão diminuir, vão desaparecer, etc., não é esse o intuito das intervenções, tá? O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento. E uma coisa que eu gosto, uma definição assim que eu acho que cabe melhor, é uma neurodivergência. O que seria isso? Uma maneira diferente de funcionar no mundo, tá? Então, quando a gente pensa nesse movimento de neurodiversidade, a gente está pensando aí em autismo, TDAH, dislexia, etc, etc, mas são formas diferentes de funcionar que justamente enriquecem o nosso mundo, justamente porque nós somos diferentes e funcionamos diferentes. E isso não quer dizer que as pessoas neurotípicas funcionem melhor ou pior, simplesmente quer dizer que cada um funciona de uma forma diferente. Bom, sendo assim, se a gente já pensa no autismo como não sendo uma doença, então para que eu vou fazer um diagnóstico de uma coisa que não é doença, tá? Então, o diagnóstico, na verdade, ele não visa colocar a criança dentro de um quadrado, de um rótulo de, a gente tem que mudar esses sinais aí, muita gente fala sintomas, né? Como se fosse uma doença mesmo. Mas a verdade é que o diagnóstico, ele vai possibilitar que a família tenha clareza do que fazer para ajudar essa criança, de quais os passos de intervenção que elas possam tomar para ajudar de uma forma mais efetiva. Aí a gente entra também na questão de que o diagnóstico, de uma forma geral, ele traz também para a pessoa autista uma possibilidade de autoconhecimento. Então, olha, nesse quesito, meu cérebro funciona diferente, esse é meu ponto forte, isso eu preciso adaptar, né? E é uma coisa que muitas vezes tira o peso da pessoa neurodivergente, de que precisa funcionar como uma pessoa neurotípica, ou que não está fazendo esforço suficiente para funcionar conforme regras neurotípicas. Bom, além disso, existe a questão do diagnóstico precoce, né? Qual que é a importância então, Lígia? O diagnóstico precoce é feito em crianças muito jovens, aí, entre 1 ano e 3 anos, né? De preferência até antes dos 3 anos. Só que o diagnóstico precoce, a diferença é que ele possibilita também a intervenção precoce. E a intervenção precoce, ela tem vantagens porque ela já vai trazer essa clareza, ela já vai trazer essa direção para as pessoas, né? Para a família, e não vai deixar com que essas famílias fiquem perdidas por muitos anos sem saber o que prover para essa criança em termos de estimulação, em termos de intervenção. E além de tudo, a intervenção precoce usa um período aí em que a neuroplasticidade é muito maior. Então, a otimização dos resultados vão gerar muito mais desenvolvimento em diferentes áreas para a criança.
Então, por isso a importância do diagnóstico e do diagnóstico precoce. Tá, Lígia, então as duas coisas, não importa a idade da minha criança, o diagnóstico, ele vai te dar a direção, tá? Ele vai ser um ponto de partida para que a gente possa ter muito mais consciência, mais propriedade também para dar os próximos passos aí ajudando as nossas crianças. Dessa forma elas vão ter um suporte adequado, né? Mesmo assim, mesmo as pessoas entendendo sobre a importância do diagnóstico, entendendo sobre essa questão do diagnóstico precoce, muitas vezes fica essa dúvida. Mas qual é a intervenção então, Lígia? Que intervenção eu preciso buscar que dê mais resultado, ou que seja mais efetiva, ou que seja melhor para minha criança, né? Então, a primeira coisa, os primeiros fatores para a gente considerar quando a gente vai buscar uma intervenção, nós vimos bastante essa questão voltar lá nas perguntas do pessoal que preencheu, é que a gente precisa saber se é uma intervenção baseada em evidências. O que quer dizer isso, Lígia? Quer dizer que essa intervenção, ela já foi pesquisada, já foi testada, os procedimentos, ou um conjunto de procedimentos, já foram pesquisados e comprovados serem efetivos, né? Então, nesse sentido, é muito melhor que a gente procure intervenções baseadas em evidência, porque intervenções que ainda não foram testadas, intervenções que não tiveram resultados de fato consistentes, elas podem levar a gente a perder um tempo, a perder uma energia e a investir, inclusive, a energia da criança em uma intervenção que não vai dar resultados. E muitas vezes em uma intervenção que pode, inclusive, ter efeitos colaterais para a criança. Então, vou dar exemplos assim. Quando a pessoa não sabe exatamente o que ela está aplicando, como deve aplicar e que caminho seguir para ensinar novas habilidades para a criança, muitas vezes essas pessoas acabam lançando mão de técnicas que acabam prejudicando a criança. Então, de punição, de isolamento, de ignorar a criança, enfim, que são coisas que vão trazer efeitos emocionais que são danosos para o desenvolvimento da criança. Então, a primeira coisa que eu diria seria isso, intervenções baseadas em evidência. Ok, Lígia, mas toda intervenção baseada em evidência é o suficiente? Bom, você pode fazer uma combinação de intervenções. Isso, quem quiser, vocês deixem uma mensagem, eu posso depois mandar um link, né? Tem um site, por exemplo, americano, que investigou e fez todo um compilado de intervenções baseadas em evidência, e vocês podem pesquisar por lá também. Mas o mais importante é o seguinte, não adianta nada a gente ter uma intervenção consistente e com resultados, quando esses resultados não levam em conta questões de dignidade, questões emocionais, questões do desenvolvimento da criança, tá? Então, o mais importante quando a gente pensa na sessão é assim, olha, o que vocês têm que ter um filminho na cabeça aí. Quando a sua criança for, ela tem que estar relaxada, feliz, ela tem que engajar nas interações com o terapeuta ou nas atividades propostas, sem que isso seja forçado. O terapeuta precisa estar atento à retirada de assentimento, por exemplo. Então, se a criança não sabe falar, mas já deu sinais de que ela não quer continuar com aquilo, a gente precisa respeitar isso. Isso tende muito a acontecer com crianças não vocais, tá? Além de tudo isso, eu acho que um dos pontos principais e que a gente tende ainda a ver muito na prática são profissionais que focam no déficit. E aí o que acontece? Quando a pessoa foca no déficit, ela expõe a criança a muito mais frustração, menos chance de sucesso, menos chance de autoconfiança. Enquanto que, se a gente parte dos pontos fortes da criança para ensinar novas habilidades, tanto a sua conexão, a sua interação com a criança vai aumentar, quanto a probabilidade dela aprender aquilo melhor, mais rápido e, logicamente, de aumentar o que a gente aqui
quer falar hoje a autonomia e a independência dessa criança.